A casa do oleiro. No livro de Isaías, lemos: Ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, Tu és nosso oleiro, somos todos obra da Tua mão. Aqui vemos que o Senhor, o Pai e o oleiro são um só. A palavra oleiro, como definida nas Escrituras, é imaginação, formar uma resolução, determinar. Em Gênesis, lemos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é formar uma resolução. Em Jeremias nos é dito: levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Mas ele o refez, transformando-o em outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazer. Acabamos de descobrir que o oleiro, que é nosso Pai, que é o Senhor, é a nossa própria maravilhosa imaginação humana. Ele está trabalhando com barro. É-nos dito que nós somos o barro. Paro por um momento e me pergunto o que estou imaginando para mim mesmo, pois isso é o próprio Senhor, o Pai em ação. Meu conceito de mim mesmo é o que eu gostaria de ser. Ou está estragado. Eu não o descarto, simplesmente o refaço em outro vaso, como me pareceu bem, a mim, o oleiro, fazer. Estou vivendo como gostaria de viver. Tenho uma renda compatível com as minhas necessidades. Tenho uma renda que me permite fazer o que gostaria de fazer. Ou estou me limitando com base no que penso que poderia fazer. Não há limite baseado na capacidade do oleiro de remodelar essa imagem. Aceitarei o desafio e remodelarei o vaso, pois o vaso é feito de barro e nós somos o barro. Mudarei agora, neste exato momento, meu conceito de mim mesmo e meu conceito daqueles em meu mundo e os verei como gostaria de vê-los? Funcionará? Vejamos a definição da palavra imaginação, como nos é dada pelo homem. As Escrituras a definem como Deus o Pai, o oleiro que molda tudo no mundo, mas a usamos de forma tão vaga neste mundo. Dizem-nos que a simples apreensão de objetos corpóreos, se presentes, é percepção sensorial. Isto é percepção sensorial. Posso vê-lo, e se você falar, posso ouvi-lo. Isso é percepção sensorial. Você está presente, portanto, isso é real, por assim dizer. Se ausente, é imaginação. Em outras palavras, não é real, não é percebido pelos sentidos. Agora vamos pegar um dos sentidos, o olfato. Como o olfato é um sentido químico, um contato é necessário para a percepção. Agora peço que se juntem a mim. Vocês conseguem sentir o cheiro de uma rosa? Não há rosas aqui ou na sua presença, mas vocês conseguem imaginar uma rosa e sentir seu cheiro? Eu consigo. É tão distinto. Se a rosa não está aqui quando sinto seu cheiro, por que sua fragrância está no ar quando depende de um contato químico? Você não pode cheirar nada neste mundo sem um contato químico. Entro na cozinha e sinto o cheiro de gás. O fogão não está aceso, mas sinto o cheiro de gás. É um contato químico. Então percebo que o vento apagou a chama piloto e agora posso acendê-la. Mas eu podia sentir o cheiro do gás. Isso foi um contato químico. Se eu não pudesse tê-lo detectado, poderia ter sido asfixiado. Não há rosa aqui, mas posso sentir o cheiro de uma rosa. Você diz: o que isso significa? Significa muito para mim. Você pode sentir o cheiro de dinheiro. O dinheiro tem um odor diferente de qualquer coisa neste mundo. Você pode realmente pegar dinheiro e cheirá-lo. Uma bolsa de dinheiro é mais perfumada para o avarento do que todas as flores do mundo. É um odor agradável para ele, mas não para mim. Eu preciso de dinheiro para pagar todas as despesas normais neste mundo, mas não é um odor perfumado. Mas eu uso este princípio para conseguir dinheiro, para cumprir todas as obrigações da vida, pois sou obrigado como vocês. Então, eu desço à casa do oleiro. Posso sentar em uma cadeira, posso ficar em um bar. Onde quer que eu esteja, estou na casa do oleiro, pois encontrei o oleiro. O oleiro é minha imaginação e o oleiro é meu Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não preciso ir a lugar algum fora de onde estou para estar na casa do oleiro. Agora verei no que ele está trabalhando.
Desci à casa do oleiro e simplesmente vi o que ele estava fazendo. O que estou imaginando? É uma boa imagem que estou formando de mim mesmo, de meus amigos e das coisas que amo neste mundo. Ou estou sendo crítico, simplesmente fazendo uma bagunça com meu talento? Descubro que, muitas vezes, não o estou usando com sabedoria. Eu lhes digo que a adoração a Deus é usar seus dons. Essa é a única maneira de realmente adorar a Deus. Ele lhe deu um talento. O talento é Ele mesmo. Ele vem através dos 5 sentidos. Posso ser privado de 4 deles, como muitos nascem sem 1, 2, 3 ou talvez 4. A maioria tem o sentido do tato, mas alguns nascem cegos ou ficam cegos, alguns surdos, alguns perdem o sentido da fala. Mas em minha imaginação, posso usar todos esses talentos. Fisicamente, eles podem me ser negados, mas ainda tenho uma porta aberta por dentro e posso usá-la de dentro. Se nasci com restrições, não preciso tê-los todos abertos por fora. Ainda posso invocá-los de dentro, como faço agora para sentir o cheiro da rosa. Em Nova York, muitos anos atrás, contei uma história semelhante a esta e uma amiga minha, sentada na plateia, decidiu testá-la. Em silêncio, ela abraçou um enorme buquê de rosas. Ela morava nas torres do Waldorf Astoria. Quando foi para casa naquela noite, sentiu um forte cheiro de rosas ao caminhar pelo corredor até seu quarto. Ao abrir a porta, viu 3 dúzias de belas rosas de haste longa em sua cômoda. Não havia bilhete, mas no dia seguinte ela foi informada de como aconteceu. Acontece que naquela noite, a English Speaking Union deu uma festa para a mãe da atual rainha, a rainha Elizabeth. Eles mandaram cultivar essas rosas para a ocasião e no final do banquete se perguntaram o que fazer com elas. Então, o chefe dos garçons disse: "A senhora Nemier adora flores, especialmente rosas. Mandem 3 dúzias para o quarto dela." Assim, a senhora Nemier recebeu 3 dúzias dessas belezas que ela certamente não esperava, mas pensou que tentaria. Ela abraçou algumas rosas, e então essas belezas entraram em seu quarto. Conheci pessoas que pegaram dinheiro do bolso, sentiram-no e, no entanto, ele não estava presente. Elas o sentem, cheiram e contam também. E acontece exatamente assim. O homem não está completamente confinado à vestimenta e aos 5 sentidos através dos quais o contato é feito com o mundo. Ele tem imaginação. A imaginação é Deus. Esse é o oleiro. Esse é o Senhor. Esse é o nosso Pai. Ele nos deu a si mesmo. A única maneira de adorar verdadeiramente a Deus é usar seus dons. Ele realmente me deu a si mesmo, porque posso dizer: "Eu sou", e esse é o seu nome. Agora descubro que ele é minha imaginação. Blake disse: "Não conheço outro cristianismo, nem outro evangelho senão a liberdade, tanto de corpo como de mente, para exercitar as divinas artes da imaginação." Então ele acrescenta: "Os apóstolos não conheciam outro evangelho. Estamos vivendo em um mundo de imaginação." Se eu disser à pessoa comum que acredita em Deus: "Todo o vasto mundo foi criado por Deus. Estamos vivendo em um mundo de Deus." Elas se curvarão e admitirão isso, mas se eu disser: "O mundo em que vivemos é um mundo de imaginação", elas dizem: "Não, isto é real e o que você imagina é irreal." No entanto, tudo o que me dizem ser real já foi apenas imaginado. As roupas que você veste tiveram que ser primeiro imaginadas. As cadeiras em que você está sentado, o prédio em que estamos agora, tudo teve que ser primeiro imaginado antes de ser objetivado e executado neste mundo. O que agora é real para nós e aparentemente um fato objetivo, já foi apenas imaginado. Tivemos que imaginar ir à lua antes de o fazermos. Tudo aqui esteve na mão do oleiro, e esse oleiro é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Tudo neste mundo, que chamamos de natural, tem uma causa imaginal, e não uma causa natural. Uma causa natural apenas parece. É uma ilusão da memória perecível. Essa é a única coisa que sofre quando Deus se tornou homem. Ele teve que esquecer completamente que era Deus quando se tornou homem.
A memória desapareceu completamente, mas a realidade permaneceu, pois ele é a própria maravilhosa imaginação humana do homem. O homem é todo imaginação, e Deus é o homem e existe em nós, e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e isso é o próprio Deus. Falamos disso no Novo Testamento como Jesus. Esse é o corpo divino do Senhor Jesus, sua própria e maravilhosa imaginação humana. Ele não está do lado de fora, ele está dentro de sua própria e maravilhosa imaginação. Se eu usar a palavra Deus, a palavra Senhor, a palavra Jesus, e de qualquer forma isso lhe causar a pensar em alguma presença externa existente, você não encontrou o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Jesus. Se por um momento você ouvir a palavra e a mente voar para algum objeto externo, seja no tempo ou no espaço, ou ambos, você não encontrou o Jesus certo, o Senhor certo. É-lhe dito: não percebeis que Jesus Cristo está dentro de vós? Então vem o desafio: testai a vós mesmos e vede se estáis firmes na fé. Bem, no minuto em que você ouve a palavra Jesus e pensa em algo diferente de sua própria e maravilhosa imaginação humana, você falhou no teste. Outro dia, liguei a TV para ver o jogo de futebol e, ao mudar de canal, vi este homem falando para multidões, sem dúvida enormes, orando a um Senhor Jesus exterior. Toda essa bobagem. Não existe um Senhor Jesus exterior. Quando ele se levanta em você, ele se levanta como você. Quando ele desperta em você, ele desperta como você. Quando ele desperta em você, ele é o Pai. Você saberá que ele é o Pai, pois você é o Pai. E a confirmação disso vem diante de você na forma de Davi. Davi se apresenta diante de você e você sabe exatamente quem ele é e quem você é. Aí está o seu filho testemunhando o fato de que você é o Senhor Jesus. Você é o Pai. Esta é a história das Escrituras. Agora peço que usem sua imaginação com sabedoria e amor, primeiro em si mesmos e depois em todos que contatarem neste mundo. Não me importa quem ele seja, não o descarte. Ele pode ser remodelado. Leia a história com atenção no capítulo 18 de Jeremias. A palavra Jeremias significa Jeová se levantará. Ele está sepultado no homem. Ele é a imaginação do homem. Estes são os 4 primeiros versículos. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e ele o refez, transformando-o em outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazer. Ele não o descartou. Alguém pode parecer além de reparo. Não o descarte. Teste este poder criativo. Não há nada mais maravilhoso neste mundo ou mais criativo no homem do que acreditar em algo até que exista. O grande poeta, o falecido Robert Frost, disse: nossos pais fundadores não acreditavam no futuro, eles o criaram pela fé. Eles não pensavam que o tempo traria a democracia, que o tempo traria o país que você e eu amamos e em que vivemos hoje. Eles o criaram pela fé. Eles tinham uma ideia, e não era nada que a Europa tivesse. A Europa não concebeu essa ideia. Ela morreu com a Grécia Antiga. Temos a forma de governo mais difícil do mundo porque temos liberdade. Mas nossos pais fundadores não acreditavam no futuro. Eles o criaram pela fé. Não há nada mais criativo no homem do que acreditar em algo até que exista. Você sabe o que quer? Comece a acreditar nisso como você agora acredita que pode sentir o cheiro de rosas. Acredite nisso. O que você veria se fosse verdade? O que você ouviria se fosse verdade? Vá até o fim e habite no fim como se fosse verdade. Quando você o faz dessa maneira, então realmente acredita no poder do oleiro para torná-lo assim. Tudo o que você e eu somos chamados a fazer aqui é acreditar. Acreditar no poder do ato imaginal. Mas tentar mudar as circunstâncias antes de mudarmos nossa atividade imaginal é lutar contra a própria natureza das coisas. Você não pode fazer isso, porque a atividade imaginal está produzindo coisas e continuará a produzir as coisas relacionadas a essa atividade.
A menos que eu mude a atividade imaginal, não posso mudar as coisas, pois elas apenas testemunham minha atividade imaginal. Faça isso independentemente de suas circunstâncias atuais. Enquanto você dorme, está funcionando. Enquanto você anda na rua pensando em outras coisas, está funcionando, pois você o pôs em movimento. Acredite no ato imaginal. Acredite que seja um fato e, de uma maneira que ninguém conhece, ele se objetificará neste mundo. Ele se tornará uma realidade. Estou lhes dizendo isso por minha própria experiência pessoal. Como família, acabamos de comemorar nosso 500º aniversário nos negócios. Começamos em desvantagem, com dinheiro emprestado. Mas como nos é dito no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu sou um de 9 irmãos e uma irmã, e vivíamos em união. Saí de casa aos 17 anos para vir para a América e só volto para contatos com a família. Mas esta família unida de irmãos acabou de celebrar seu 500º aniversário. É realmente a história de sucesso mais fantástica em um lugarzinho minúsculo como as Índias Ocidentais. Não vou mencionar a quantidade de dinheiro envolvida, mas quando você tem um negócio e dobra seu estoque, e dobra seu estoque, e dobra seu estoque, e ainda paga 20% de dividendos no final do ano para os acionistas, você está nos negócios. Ficamos satisfeitos, aqui, se conseguimos 6%. Qualquer empresa que ofereça 8%, você verá que será engolida amanhã de manhã. Mas não abrimos o capital. É tudo de propriedade da nossa família. Pagamos nossos membros individuais, e eu sou um deles, recebendo a mesma quantia que aqueles que estão lá. Mas sou um com eles e eles sabem disso. Sou um só espírito. Essa é a única realidade. Então, também recebo meus 20% das ações que meu pai me deu, e ele me deu cada ação que deu a eles. Todos nós compartilhamos igualmente, quando ele partiu deste mundo. Na verdade, ele deu em 1939 e viveu até 1959. Tão confiante estava de que, se algum dia precisasse, nós devolveríamos tudo a ele. Ele o fez porque, por lei nas Índias Ocidentais, um homem deve sobreviver à sua doação por 5 anos para evitar impostos. Assim, em 1939, quando a guerra eclodiu, e sem saber o resultado, ele deu partes iguais de tudo o que tinha a seus 9 filhos e uma filha. Desde então, foi dividido, dividido e dividido, e ainda paga seus 20% porque pensamos da mesma forma. Quando meu irmão Victor tinha 19 anos, ele teve a visão de que imaginar cria a realidade. Ele viu um prédio na rua principal com uma placa sobre a marquise, F. M. Roach & Company, mas ele viu as palavras J. N. Goddard e Filhos. O nome do meu pai era Joseph N. Goddard. Todas as manhãs, quando meu irmão ia para o trabalho, ele nunca passava por aquele prédio sem ler J. N. Goddard e Filhos, e a caminho de casa à noite, ele repetia o ato. 2 anos depois, aquele prédio estava à venda. Não tínhamos dinheiro, mas um estranho entrou no dia da venda e perguntou se ele queria dar um lance. Ele disse, não tenho dinheiro nem garantia. Mas o estranho disse, farei com que meu advogado dê o lance. Pague-me todo o dinheiro em 10 anos com juros de 6% e será seu. Naquele dia, nos tornamos donos do prédio. Pagamos a ele em 10 anos e, há 8 anos, vendemos essa propriedade, que compramos em 1921 por 500 mil, para o Banco da Nova Escócia por 840 mil dólares. E não há imposto sobre ganhos de capital em Barbados. É assim que ele pensa. Foi isso que ele fez. Ele não espera um momento sequer, sabe o que quer e tem o vaso em sua mão. Sua mão é sua própria mente, e ele simplesmente trabalha nela, sabendo exatamente o que quer. Ele não se importa com rumores. Que rumor? Não lhe interessa. O que outra pessoa está fazendo não lhe interessa. Ele sabe exatamente o que quer e segue em frente cegamente, conseguindo. Vou lhes contar uma pequena história. Ele podia sentir que a Segunda Guerra Mundial estava chegando. Somos uma ilha pequena, e precisávamos de toda a ajuda que pudéssemos obter.
porque apenas navios estavam chegando e nenhum avião voando, pois naqueles dias não havia voos comerciais. Apenas navios. Ele sabia que os alemães fariam exatamente o que fizeram em seu segundo confronto, que é afundar todos os navios que pudessem encontrar. Portanto, o que faríamos por mercadorias? Ele foi e pegou muito dinheiro emprestado do banco e encheu nossos armazéns até transbordar. Ele alugou armazéns e os encheu. Toda a mercadoria não foi trazida para consumo humano, mas para navios. Se você não entende a lei do mar, pode trazer todo tipo de coisas e colocá-las em armazenamento e, quando os navios precisarem de seus suprimentos, você simplesmente esvazia seus armazéns e nenhum imposto é pago sobre isso. É mercadoria isenta de impostos se for do armazém para o navio. Se você a traz para consumo local, paga os usuais 30 ou 33% sobre mercadorias dessa natureza. Mas ele sabia que a ilha precisaria. Depois que a guerra eclodiu e os navios não estavam mais chegando, mas sendo afundados, ele estava com os estoques transbordando. Mas você não pode manter um estoque tão enorme, bem acima de 1 milhão. Você precisa movimentar a mercadoria. Então ele foi ao governador e pediu permissão para vender a mercadoria para a população local, que precisava muito dela. O governador convocou uma conferência de todos os grandes líderes empresariais e eles disseram: não, nós o temos exatamente onde o queremos. Ele trouxe a mercadoria para vender aos navios e somente aos navios ele venderá. Agora estávamos pagando 8% ao ano sobre um empréstimo de $1 milhão por mercadorias que não podíamos movimentar. Então, Victor lembrou ao governador que seu salário era pago pelos comerciantes locais e que ele era um dos maiores contribuintes de impostos da ilha. Bem, o governador não gostou de ser lembrado dessas coisas normais. Meu irmão então saiu, chamou seus advogados e pediu a definição legal de um navio. O que é um navio? Os advogados responderam: um navio é aquilo que tem condições de navegar, que pode ir para o mar. O que você quer saber é se ele pode ir para uma ilha a 100 milhas de distância. Isso é tudo o que eu quero saber, disse meu irmão. No dia seguinte, ele publicou um grande anúncio no jornal e detalhou todas as mercadorias. Dizia: qualquer pessoa que tenha algo que flutue e esteja confiante de que pode chegar a uma ilha, pode vir comprar esta mercadoria livre de impostos. Traga apenas dinheiro. Sabem que esvaziamos todos os armazéns em 24 horas? Eles vieram em seus barquinhos que não poderiam ter ido nem 3 metros, mas a definição dizia: tac, se você tiver a coragem, eles simplesmente compraram a mercadoria, foram para o mar, depois voltaram para a ilha e a venderam para os comerciantes, e o governo foi roubado de seus 33% em impostos. Meu irmão usa apenas a mente do oleiro. Ele sabe quem é o oleiro. Ele sabe quem é o Senhor. Ele sabe quem é Deus o Pai. E sabe que Ele é sua própria maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Não há outro Deus. Deus de fato se tornou o que somos para que possamos ser como Ele é. Deus é a sua própria maravilhosa imaginação humana. Não deixe ninguém roubá-lo disso e lhe dar um falso Deus. Eles estão sempre tentando lhe dar um falso Deus. Quando você vê alguém orando a um Deus do lado de fora, ele tem um falso Deus. Quando ele tem que ir a uma certa igreja para orar, ele tem um lugar falso. Esse não é o templo. Você é o templo do Deus vivo e o Espírito de Deus habita em você. Esse Espírito é a sua própria maravilhosa imaginação humana. Agora, use-a com sabedoria, e para usá-la com sabedoria, você a usa com amor. Toda vez que você usa sua imaginação com amor em nome de outro, você está mediando Deus para esse outro. Sempre a use com amor e você não errará. As coisas simplesmente fluirão e fluirão em sua direção, e sempre para o bem. Então, enquanto durmo aqui, meus irmãos, a milhares de quilômetros de distância, vivendo em união, estão expandindo minhas posses por mim. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa é a única coisa que meu pai incutiu em todos nós. Ele não suportava que alguém dissesse:
Ele está usando minha gravata. Meu pai o lembrava que não era sua gravata, ou a gravata deles, mas tudo dele, pois ele comprou tudo. Então, em nossa casa, costumávamos dizer: o primeiro a se vestir é o mais bem vestido. Se você tem uma família, tente incutir isso neles, serem unificados como naquele Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. As Escrituras ensinam quem Deus realmente é, mas o homem não as lê com atenção. Ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és nosso oleiro. Somos todos obra da Tua mão. Agora, levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Então vemos exatamente como é feito. Ele não disse que, por ser o Senhor, não teria um vaso que estivesse estragado. Seu conceito de um homem pode não ser perfeito, mas o ser que concebe é o Senhor. Seu conceito de si mesmo não é o conceito mais perfeito que poderia ser, mas o ser que concebe, que é você mesmo, é o Senhor. Isso é Deus, isso é o Pai. Se seu conceito de si mesmo não é o que você gostaria que fosse, não o descarte. Simplesmente mude-o. Mude-o sentindo-se ser o homem que você gostaria de ser. Como seria se fosse verdade? Tantas vezes falo de estados de consciência. Você sabe o que é um estado de consciência? É um estado de espírito. Apenas um estado de espírito. Como seria o estado de espírito se fosse verdade? Se eu fosse o homem que gostaria de ser, como seria o sentimento, o estado de espírito? Se fosse verdade, como eu veria o mundo e como o mundo me veria? Isso é um estado de espírito, isso é um estado. Você entra nesse estado e permanece nele. Habita nele e vive nele. Pode não acontecer esta noite ou amanhã de manhã, mas se você permanecer fiel a esse estado de espírito, ele se exteriorizará em seu mundo e você se moverá de onde quer que esteja, se não gosta do que é, para onde quer estar. Funciona dessa maneira porque você sabe quem é o oleiro e sabe onde fica a casa. Onde quer que você esteja neste mundo, essa é a casa do oleiro, pois você é o templo do Deus vivo e o Deus vivo é o oleiro. O oleiro é a sua própria maravilhosa imaginação humana. Então agora você sabe quem ele é. Não deixe ninguém o desviar para um falso Deus, para algum outro ser que realmente não existe. Quando você ouvir a palavra Deus, a palavra Jesus, que é uma palavra maravilhosa, não deixe sua mente saltar para fora, para algo diferente de sua própria e maravilhosa imaginação humana. Pare e observe o que você está imaginando e veja o que está fazendo a Jesus. Ninguém jamais o viu. Não há descrição dele nas Escrituras. Por quê? Você não observa a imaginação como observa objetos no espaço. Você é a realidade que é chamada de imaginação. Então não pode observá-la. Você observa os frutos de suas atividades. Olhe para o que está acontecendo em seu mundo. Você está observando o fruto da nossa atividade imaginal, a atividade em si você não vê. Deus, o Pai, que é o Senhor, que é o oleiro, é como a pura imaginação em mim. Ele de fato habita e age nas profundezas do meu próprio ser, subjacente a todas as minhas faculdades, incluindo a percepção. Mas ele flui para a minha vida superficial, menos disfarçado, na forma de fantasia produtiva. Eu o pego em flagrante, quando estou sonhando acordado. Sento-me e penso em um amigo e me pergunto o que ele ou ela está fazendo, e então o pego em flagrante. É assim que você o pega, mas você não pode vê-lo e nunca o conhecerá realmente até que seu filho se apresente diante de você, e seu filho é Davi. Quando Davi se apresenta diante de você, não há incerteza quanto à relação. Então você sabe quem você é, e é tudo sua própria e maravilhosa imaginação humana. Agora, espero que saibam quem é o oleiro, e onde fica sua casa, e o que é o vaso, e o que é o barro, e espero que levem isso a sério e tentem se tornar o oleiro perfeito. Vocês não descartarão vasos que estão estragados, mas os refarão na imagem mais perfeita, como pareceu bem ao oleiro fazer. Rômulo Riqueza, ensino avançado da lei da consciência. Palestras, seminários, consultoria online em chamada de vídeo, contato no WhatsApp 85 9
94 20 43 81.